Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco e vou fazer um treinamento com vocês sobre o Git. O objetivo desse treinamento é explicar o que é essa ferramenta, quais as suas vantagens e por que nós utilizamos aqui na SPI. Através desse treinamento também, a ideia é que fique mais fácil desenvolver software em equipe e também cuidar do versionamento de arquivos de código-fonte. Ok, vamos supor que a gente está começando um novo projeto hoje. Uma pergunta importante que a gente tem que fazer é onde que nós vamos salvar os arquivos? Como é que nós vamos compartilhar esses arquivos entre os desenvolvedores? Então, uma solução a gente pode criar uma pasta na rede. Vamos lá no Serve TI, a gente cria uma pasta do projeto e aí conforme as pessoas vão alterando os arquivos, a gente simplesmente substitui na pasta os arquivos que foram alterados e a gente não deixa nenhum desenvolvedor trabalhar no mesmo arquivo que o outro. Essa é uma solução e esse local, essa pasta compartilhada, a gente chama ela de repositório de código. Aí a gente começa a ter alguns problemas que a gente encontra seguindo esse modelo. Se a gente não utilizar o Git e nenhuma outra ferramenta de versionamento de código, e é isso que é o Git, ele é uma ferramenta de versionamento de código. A gente começa a encontrar esse tipo de situação. E se ocorrer uma falha de hardware, o que acontece se o CertTI pifar? A gente vai perder o projeto inteiro? Pode ser que eu tenha um backup do CertTI, mas será que não existe uma solução ainda melhor do que essa? E se eu quiser saber qual versão de um determinado arquivo eu preciso recuperar do backup? Então eu tenho a pasta oficial do projeto, eu tenho underline old 1, underline old 2, underline dia 12 de março de 2015. É mais complicado versionar código fazendo na mão, usando pastas diferentes, do que utilizando o Git. O Git facilita muito nesse sentido. E se eu quiser saber quando e quem foi o responsável por uma determinada mudança no fonte? Então isso é importante. Às vezes a gente tem alguns problemas no projeto, trabalhando em equipe. Muitas vezes um desenvolvedor pode acabar tirando do código alguma coisa que uma outra pessoa fez. Isso é um exemplo de uma aplicação desse caso. O Git ele não resolve esse problema. O Git ele facilita fazer com que esse problema seja evitado. E também, caso ele aconteça, é possível saber quem fez, quando e qual foi a explicação que a pessoa deu para ter feito. Então, gera um controle muito maior do projeto em si. O Git não é uma ferramenta mágica que resolve todos os problemas, mas coloca todos esses problemas num controle maior. Então, através dele eu consigo saber quem inseriu uma linha e quem retirou linhas também. E aí, sempre que for necessário, a gente faz essa busca no histórico do projeto. Tá. Quando precisamos chegar nesse nível de detalhe, e em qual projeto nós não precisamos, o Git se torna uma opção muito melhor do que a pasta compartilhada. É o que eu estava dizendo até agora. Então vamos lá, a definição do que é o Git. Ele é a ferramenta de controle de versão, existem várias, tá? Mas a mais utilizada, a mais aceita hoje em dia é o Git. E uma grande vantagem dele é que existem ferramentas de hospedagem de código na internet, como o GitHub e o Code Commit, que são as ferramentas que nós utilizamos aqui na SPI. Então, nós não vamos precisar utilizar uma pasta compartilhada na rede. A gente tem o nosso código salvo em cloud, nesses repositórios, o que facilita também no caso de alguma pessoa ficar externa, ir para cliente ou estar trabalhando de casa, a pessoa tem um acesso muito mais fácil a esse código. Bom, para instalar o Git, a gente acessa esse link e baixa o instalador passo a passo. Vou mostrar para vocês aqui o site. Simplesmente vou fazer o download. Vou mostrar aqui para vocês a instalação, mas é basicamente next. Eu aqui no caso já tenho ele instalado, né? Aqui
você vai escolher se você vai querer usar o Git a partir do Git Bash ou do próprio CMD do Windows. Eu recomendo usar o Git Bash porque aí a tela fica coloridinha assim e facilita muito para enxergar algumas coisas, muito melhor do que a tela totalmente preta do Windows. Next, 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 install. Tá, eu não vou finalizar a instalação porque, né, eu já tenho o Git aqui instalado. Bom, quando você termina de instalar o Git, em qualquer pasta que você instalar o Git Bash, qualquer pasta que você abrir, vai ter essa opção de Git GUI here e Git Bash here. E agora, para termos a certeza de que ele está instalado corretamente, aqui no Bash a gente dá um Git version, a gente consegue ver exatamente qual a versão que foi salva. Legal, agora vamos criar um repositório de teste para eu conseguir mostrar para vocês os primeiros comandos para mexer no Git, tá? Então, eu vou criar uma pasta. Na verdade, eu já tenho essa pasta criada aqui. Ela chama RepoTraining. É um projeto, um front-end simples com alguns HTMLs e JavaScripts. Então, eu vou acessar essa pasta aqui no meu terminal. E agora eu vou fazer com que essa pasta se torne um repositório Git. Eu uso o comando git init. Agora, perceba duas coisas que aconteceram aqui. Ele criou uma pasta oculta chamada .git, com os arquivos que ele precisa para fazer todo esse versionamento. E aqui no meu terminal agora apareceu um coloridinho escrito master. Isso quer dizer que agora o Git está traqueando os arquivos dessa pasta. Qualquer alteração, qualquer coisa que eu fizer desse tipo, vai ficar marcado no histórico. Então, uma coisa importante quando a gente vai mexer no Git é que a gente vai ter dúvidas a todo momento sobre como usar comandos e para que eles servem. Por exemplo, esse git init, vamos supor que eu ouvi falar em algum lugar que isso inicializa um repositório, mas eu quero saber mais sobre ele. Será que existem outros parâmetros, ou outras coisas que eu posso fazer com ele? Quando eu tenho dúvidas, eu simplesmente digito git, o comando que eu tenho alguma dúvida, --help. Ele automaticamente abre no meu navegador um manual que explica o que esse comando faz e quais são as opções dele. Aqui, git init cria um repositório vazio ou reinicializa um que já existe. Aqui eu poderia colocar parâmetros, quiet, var. Ele vai bem no detalhe mesmo de tudo que eu posso fazer com esse comando. Com qualquer comando que eu digitar git, o comando --help ele abre a documentação. Certo. Agora é importante ter esse conceito do ciclo básico dos arquivos no Git. Tá? A gente tem Working Directory, Staging Area e Repository. Working Directory são os arquivos que estão na pasta, que podem ou não ter sofrido alguma alteração, e aí baseado nessas alterações, eu adiciono na Staging Area todas aquelas alterações que eu vou querer traquear, que eu vou querer criar como se fosse um snapshot da minha pasta. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o comando git status. O comando git status ele me mostra exatamente o estado que cada um dos arquivos da minha pasta está. Qual desses três estados, né, no caso. Aqui eu tenho todos esses estão no Working Directory. Eles estão untracked. O Git consegue ver que existem esses arquivos na pasta, porém eles não estão sendo traqueados. Para eu poder traquear esses arquivos, eu digito git add e o nome do arquivo. Agora você tem git status. Eu tenho um novo arquivo
Se eu quiser remover esse arquivo daqui, eu dou um git rm, e aí eu não removo ele da pasta, eu simplesmente volto ele para o Working Directory. Mas eu quero adicionar todos. Eu também consigo adicionar pastas. Ok, todos eles estão na minha staging area agora. Agora ele não é mais somente um arquivo pertencente à pasta. O Git sabe que na próxima versão, ou seja, quando eu der o git commit, que quer dizer, esta é uma das versões do sistema, eu vou estar fazendo um snapshot na minha staging area e guardando no meu repositório. Ele já sabe que todos esses arquivos que estão em verde são os que devem entrar aqui. E como é que agora eu vou desta fase para o repositório? Eu falo git commit -m e aqui eu dou uma explicação do que é que eu estou comitando. Primeira versão. Adicionei todos os arquivos. Git status. Estou no branch master, não tem nada para comitar. Por que não tem nada para comitar? Porque ele sabe que desde o meu último commit eu não mexi em mais nenhum arquivo. A partir desse momento eu consigo já ter um controle das minhas versões. No comando git log eu consigo então ver todas as versões do sistema. Então aqui eu tenho quem fez, a data e a descrição do que foi feito. Eu posso criar uma tag para essa versão. Essa tag ela costuma ser feita para identificar pontos importantes do projeto ou marcas de release. Então, isso facilita na hora de voltar para uma versão. Eu posso voltar para uma versão anterior utilizando esse código grande, ou eu posso simplesmente voltar através de uma versão 1.0, 2.0, através de tags. Eu vou criar uma tag git tag-a, cria a tag. Se eu agora digitar somente git tag, eu consigo ver a lista de todas as versões criadas. Isso aqui não é obrigatório, tá? Eu posso, se eu quiser trabalhar sem criar essas tags, isso é para facilitar mesmo na hora de retornar para versões. O comando git show e a tag me mostra exatamente o que foi alterado de uma tag de uma versão para outra. Então aqui ele me dá os detalhes, quais são os commits associados a essa tag, e ele me dá a diferença de todos os arquivos, de como eles estavam antes dessa tag ser criada e como que eles ficaram após o momento que ela foi criada, né? Como antes não existia nada, essa foi a primeira versão, então em todos os arquivos eu vou ter essas coisas verdes, todas as linhas verdes. Pode ver que aqui eu estou falando sobre o readme.md, que é um dos arquivos, aqui embaixo estou falando da index.html, e está tudo em verde porque são linhas que foram adicionadas. Se eu tivesse removido linhas, teria ficado em vermelho. Comando clear limpa o bash de todas essas informações. Agora o git checkout é o comando que permite a gente voltar no tempo. Então vamos lá. A gente viu que nós temos a versão 1.0. Como é que eu faço para voltar para os meus arquivos para como eles estavam nessa versão? Faço git checkout v1.0. Pode digitar errado. Agora podem ver, eu retornei para esta versão. Eu volto para o tempo atual desta forma. Para isso ficar mais claro, eu vou editar a index. A index não. Eu vou editar
vou editar a home. Eu vou tirar uma parte do título. Vamos dar aqui git status, git add, git commit. Alterei o título da home, status, second version. Git tag, tem a V1, V2, estou na V2 hoje. Agora, se eu der o git checkout v1.0, voltei para a versão anterior. Agora ele está falando aqui, ó, foi alterado o que tem aqui dentro. Então sim, voltou o meu arquivo para a versão como ele estava antes. É mágica, né? Agora, vamos lá, git checkout v2.0. Sumiu, porque nessa versão nova não tem aquele pedaço do título. Comando git diff mostra todas as diferenças entre as versões de todos os arquivos pertencentes ao projeto. Então, eu posso ver aqui eu estou na dúvida entre o que mudou da versão 1 para a versão 2. Eu dou um git diff v2.1, v2.0 e aqui eu tenho a informação detalhada. Essa linha saiu, essa linha entrou. E nesse caso ele só está mostrando esse arquivo porque foi o único arquivo que mudou, mas aqui ele mostra a lista de todos os arquivos onde existia alguma alteração. E a gente também tem o comando git blame. O comando git blame mostra linha a linha quais foram as alterações e quem foi o responsável por cada alteração. View.html. Então, aqui eu consigo ver que essa determinada linha foi o Francisco quem fez nessa data. O título. Onde está o título? Aqui. Podem ver que ele foi o último a sofrer uma alteração, né? Todos esses foram alterações às 8h50. O título foi às 8h55, que foi quando eu fiz o novo commit. Então aqui eu sei quem é o responsável por cada linha do código na versão atual. Ok, tudo isso que aprendemos até agora é o suficiente para você começar a traquear, versionar o seu código localmente. Por enquanto, isso tudo já ajuda muito no seu trabalho individual como desenvolvedor. Agora, nós vamos começar a falar sobre como usar o Git para trabalho em equipe. Todos esses comandos que eu dei, git init, status, add, commit, tudo isso só existiu na minha máquina. Tá tudo local. Ou seja, para os outros desenvolvedores terem acesso, agora nós precisamos compartilhar esse código num repositório remoto. Para isso, a gente acessa esse site, o github.com. Eu já tenho uma conta, mas caso vocês não tenham, precisa criar. É bem simples também, é next. É assim que o site do GitHub ele parece. Esse site é o mesmo site que a maioria dos projetos open source acontecem hoje em dia. E aí agora eu preciso criar um repositório onde eu vou salvar esses arquivos. Ok, então eu vou criar um novo repositório remoto. Eu venho em New Repository, Repo Training, repositório para treinamento de Git da SPI. Criar repositório. Precisa aguardar um pouco. Legal, agora ele criou o repositório. Aí ele me fala aqui já quais seriam os próximos passos.
Se eu quiser criar um repositório, eu vou fazer aqueles mesmos passos que eu fiz. Eu dou um git init, um git add, um git commit, e aí agora vem a parte que está faltando, que é adicionar essa origem, né, remote add origem e o link do repositório remoto, e em seguida fazer um push, que na verdade é pegar todos os arquivos que estão locais e empurrá-los para o servidor remoto. Então, primeiramente vamos ver se está tudo commitado, not into commit. Vou colar os comandos, algo não deu certo. Git remote add origin, agora sim. Agora se eu der um git remote eu consigo ver que ele está apontando para o origin, que é o alias que eu dei para esse link. Agora eu vou empurrar tudo que está no master para o origin. Qual o meu usuário e senha do repositório remoto? Certo, agora pelo que ele está me dizendo, eu enviei todos os objetos, os arquivos, e agora eu já vinculei totalmente um repositório local com um repositório remoto. Se eu atualizar essa página agora, eu tenho aqui acesso a todas as minhas pastas e arquivos do projeto na versão que estiver sendo salva. E o próprio GitHub, ele já tem algumas coisas visuais que a gente consegue enxergar aqui. Por exemplo, o histórico dos commits. Pode ver que ele não subiu somente a última versão, né? Eu tenho todo o histórico salvo aqui. Minha primeira versão, alteração do título da home. E esses commits aqui são salvos, né, por todos os usuários que tiverem acesso a esse repositório. Bom, agora nós já temos um repositório remoto. Outras pessoas podem ter acesso a esse repositório e aí a gente pode trabalhar todo mundo junto no mesmo arquivo. Não existe uma forma correta apenas de trabalhar em equipe com Git, tá? Mas existem algumas melhores práticas que geraram as principais formas de trabalhar que as empresas adotaram. Então as que a gente vê mais comuns é a centralizada, a Feature Branch e a Git Workflow. Quando a gente fala de centralizada, reparar que aqui a gente está num carinha chamado master. Quando a gente fala de centralizado, a gente está querendo dizer que todas as mudanças que todo mundo fizer vai ser feito nesse master. Já a Feature Branch ela é mais organizada e é que é adotada pela SPI, que é dividir a área de trabalho baseada nas funcionalidades. Então a gente cria uma área para um login, uma área para cadastro de objetos, enfim, cada funcionalidade fica no seu próprio espaço. Já o Git Workflow é utilizado para empresas maiores, quando a gente precisa ter um ambiente de homologação, um ambiente de produção e que sincronize automaticamente com o servidor de produção real. É bem interessante também, mas ainda não é necessário na SPI. O Feature Branch nos atende bastante e ele é bem mais simples também de se trabalhar, de se entender do que o Git Workflow. Então, como funciona esse Feature Branch? A ideia é isolar as funcionalidades através de branches. Tá, primeiro de tudo, o que é uma branch? Aqui no meio a gente tem o master. Pense que essa linha reta ela equivale a cada um dos nossos commits. Aqui a gente tem a versão 1, aqui a gente tem uma alteração na home. Vamos supor que isso daqui não aconteceu ainda. Aqui eu tenho alguma outra implementação que eu fiz e assim sucessivamente. Mas o que acontece? Para a gente conseguir isolar as funcionalidades e trabalhar melhor em equipe, a gente precisa criar branches, que são ramificações desse galho principal. Então, aqui eu vim até aqui
com a informação de alteração de título. E a partir daqui alguém precisou trabalhar numa nova funcionalidade. Quando um desenvolvedor precisa trabalhar numa nova funcionalidade, ele precisa criar uma branch. E a partir dessa branch, ele vai trabalhando nas funcionalidades que tem a ver com uma... Desculpa, ele vai trabalhar nas alterações que tem a ver com uma determinada funcionalidade. Tudo isso aqui engloba uma funcionalidade e cada um desses é uma alteraçãozinha feita dentro dessa funcionalidade. E depois, em um outro momento lá na frente, tudo que foi feito nessa branch volta para o ramo principal. É uma boa prática colocar o código da atividade na branch. Então, a gente tem que acessar a ferramenta de projeto que a gente estiver utilizando, ver qual que é o código da atividade que nós estamos fazendo e colocar esse código como o nome da branch. Dessa forma, a gente evita conflitos entre os códigos feitos pelos desenvolvedores. E é interessante também que no momento que a gente vai pegar essa branch e devolver para o ramo principal, a gente tem duas coisas a serem feitas aqui, uma revisão de código e testes automatizados. Então eu nunca vou jogar no ramo principal uma branch que tem problemas. A branch, todas as funcionalidades de uma branch, a gente trata enquanto ela faz parte do seu ambiente isolado. Então a gente automatizando o teste e rodando nessa branch, a gente vê se está tudo ok para poder devolver para o ramo principal. Esse devolver para o ramo principal se chama merge, para a gente fazer um merge da branch para o master. E a revisão de código, que é os outros desenvolvedores de um projeto a terem acesso ao código que está numa branch separada e está querendo fazer parte do projeto principal. As pessoas podem olhar e palpitar, aprovar, reprovar trechos de código. A gente vai ver isso um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco. Ok, vamos trabalhar com Feature Branch. Então vamos supor que a minha primeira tarefa ela tem um código chamado task1. Então eu vou criar uma branch através do comando git checkout -b. Lembre que o git checkout é aquele comando que a gente usou para voltar no tempo, mas ele também serve para toda vez que a gente for sair da master e ir para qualquer lugar, a gente usa o checkout. Pode ser ir para um momento anterior no repositório, pode ser acessar uma branch, só que com o parâmetro -b nós vamos criar uma branch caso ela não exista. Então, eu criei uma branch task 001. Se eu vier aqui nos meus arquivos, eu vejo que toda a minha estrutura de pastas, tudo tá igual. Ele simplesmente fez um snapshot da minha mãe na master. Ele fez isso. Esse commit ele é exatamente uma cópia deste. Ok, agora eu vou fazer uma alteração. Vou acessar a home, vou alterar o título para task 001. Salvei. Agora eu faço aquele ciclo básico que nós vimos antes. Eu vou adicionar. É sempre bom usar o tab. O botão tab ele faz o complete automático. Vou commitar. E agora dentro da minha task 001 eu tenho um título diferente. Se eu fazer um git checkout master, ou seja, estou saindo dessa minha ramificação e voltando para o principal, eu vejo que eu não alterei no projeto original, ou seja, nada do que eu fizer nessa branch está impactando ainda no trabalho da minha equipe. Eu consegui trabalhar num ambiente completamente isolado, sem risco de causar conflitos de código. Quando eu falo de conflito de código, eu estou querendo dizer mais de uma pessoa mexendo no mesmo trecho. A gente vai também ver para frente como resolver os conflitos, mas tenha em mente que o ideal é não ter conflitos. Então, voltando para o meu repositório, para a minha branch.
Agora eu preciso enviar essa branch para o meu GitHub. Só que aí eu preciso pensar o seguinte: e se outros desenvolvedores fizeram mudanças? O ideal é que eu sempre tenha um repositório local sincronizado com o meu repositório remoto. Como eu faço isso? Bom, neste momento eu terminei as minhas mudanças e eu quero enviar tudo o que eu fiz para o meu repositório remoto. Mas primeiro vamos deixar o meu repositório local igualzinho o remoto. Eu vou para minha master e eu faço um git pull para atualizar meu repositório local. Git pull, né, ao contrário do git push. Eu estou solicitando tudo que está no repositório remoto. Already up to date, ou seja, já está atualizado, ele está sincronizado com o repositório remoto. Nenhum outro desenvolvedor fez um commit desde a última vez que existiu algum pull nessa master. Então, isso quer dizer que eu posso voltar para minha branch e enviá-la para o repositório remoto. Mas vamos supor que eu não tivesse tido already up to date, eu tivesse baixado alterações que outros desenvolvedores fizeram. O que eu preciso fazer é um comando chamado rebase. Eu vou fazer git rebase master task 001. O que isso aqui está querendo dizer? Ele está falando assim, pedindo para o Git pegar as alterações que existiram na master e enviar essas alterações para dentro da minha branch, para que a minha branch fique atualizada com o que os outros desenvolvedores fizeram, somando a alteração que eu fiz no título. Que é, aqui ele estava informando somente que já está atualizado. Ele comparou o master e a branch e ele viu que já está atualizado. Git checkout, task 001. Agora sim, eu posso enviar essa task para o meu repositório remoto. Git push -u origin task 001. Digitei errado origin. Existe uma forma também de padronizar isso aqui, tá? Nem sempre precisa ficar colocando login e senha, dá para colocar direto no arquivo do Git. Facilita um pouco. Na internet tem bastante tutorial de como fazer. Ok, agora eu enviei para o meu GitHub essa branch. Agora eu tenho duas branches. Eu tenho uma branch master e uma branch task 001. E aqui ele fala quais foram as branches recentemente empurradas, né, aqui para o repositório remoto. Task 001. Aqui acontece algo interessante, que é o pull request. Quando eu estou fazendo um pull request, é o momento que eu estou pedindo para o meu código da minha branch task 001 para que ele seja, para que exista um merge dele com a master. Então eu estou pedindo assim, gente, será que essas alterações da feature task 001 podem ser adicionadas ao projeto principal? Para isso, alguma pessoa responsável precisa acessar a minha pull request e comparar. Desculpa, antes da pessoa responsável acessar, eu preciso abrir a pull request. Então, alterei o título da home task 001. Assim fica mais fácil. Eu preciso deixar uma descrição, quanto mais detalhado melhor. Aqui embaixo ele deixa evidente o que foi, o que eu estou pedindo. Estou pedindo para remover essa linha e adicionar essa linha. Certo, agora eu abri uma pull request. Agora essa é a tela que alguém enxerga quando vai querer fazer a revisão do meu código ou aprovar a minha pull request, né? Então, terei o título da home.
aqui a pessoa, tudo aquilo que eu fizer, tudo que eu fiz fica evidente para toda a equipe olhar. E aí precisa ser decidido se a pull request vai ser aprovada pela equipe, se vai ser aprovada por uma pessoa só. E criar, é possível criar conversações, reações para poder, por exemplo, pedir, olha, esse código você fez assim, mas poderia ser feito melhor de uma outra maneira e por aí vai. Aqui eu posso configurar uma Continuous Integration para testar o meu código automaticamente. Existem uma série de plugins que eu posso adicionar aqui, que ele já me deixa um certinho, um xizinho, se os testes que eu programei passaram ou não. Se não passou, eu não preciso nem que alguém olhe, né? Eu já consigo corrigir na hora o problema que ele estiver apontando. Aqui ele está falando o seguinte, essa branch ela não tem conflitos com a branch master, ou seja, eu posso adicionar essa branch sem ter dor de cabeça. Se isso aqui tivesse com X, alguém precisaria baixar os códigos na máquina, por isso que chama pull request, você está pedindo para uma outra pessoa fazer um pull da sua branch e resolver todos os conflitos e em seguida fazer um merge para o master, que é a ramificação onde ficou o projeto original, com tudo que todo mundo da equipe fez. Lembrando que quando esse pull request for aprovado, a branch precisa ser deletada. A branch só existe enquanto ela ainda não faz parte do projeto principal. Ela foi mergeada para o projeto principal, ela morre, deletada. Então, merge, confirmar merge. Agora eu vou deletar minha branch. Certo. Agora eu posso ver aqui, estou na branch master. Se eu acessar a home, eu tenho o meu título diferente. Então, localmente, se eu for para master e acessar a minha home, ele ainda está com o título antigo. Por quê? Porque eu estava com a versão antiga localmente. Eu dei o git status, ele falou assim, olha, essa sua branch master, ela está para trás da origin master, que é o repositório remoto. Como que eu faço para atualizar? Git pull. Trago todas as mudanças que todos os desenvolvedores colocaram no projeto. Agora, eu tenho o meu repositório local totalmente sincronizado com o remoto. Ok, agora nós vamos falar da parte eu diria a parte mais chata que tem, que é a resolução de conflitos. O que é um conflito? Quando dois desenvolvedores mexeram no mesmo trecho do mesmo arquivo, tá? Então, o Git, como vocês podem ter visto, ele automaticamente faz o merge de código de diferentes desenvolvedores. Então, se eu mexer no mesmo arquivo, mas em trechos diferentes, ele vai automaticamente juntar esses arquivos. Se eu mexer em arquivos totalmente diferentes, em pastas diferentes, ele vai pegando cada pedaço e considerando que faz parte de um todo. Mas se mais de uma pessoa mexeu em uma mesma linha, em um mesmo trecho, a ferramenta não tem como identificar qual é a correta. É preciso manualmente fazer uma seleção de qual vai ser a linha que vai ficar no projeto e qual vai ser a linha que vai sair. Então eu encontrei esse conflito, eu preciso resolver. Como é que é o ideal para resolver conflitos? Eu resolvo os conflitos lendo os commits, né? Eu preciso ver o que um outro desenvolvedor fez, por que uma determinada linha está conflitando com a linha que eu desenvolvi. E comunicação, né? É sempre importante. Chama o cara responsável pelo conflito para olhar junto com você e resolver junto, se possível, claro. O mais importante na hora de resolver os conflitos é não sobrescrever o trabalho de ninguém. Então, não é para achar que a linha que você colocou é mais importante do que a linha que está conflitando. Talvez exista um motivo para ela estar lá
e é preciso ter uma conversa. Nesse momento, comunicação é a chave para não ter problemas. Então aqui um exemplo de um conflito, né? Um desenvolvedor, ele colocou Enable Brazil, Another Develop, e esse daqui colocou no Brasil, versão 2, Branch 001. Os dois alteraram a mesma versão, a mesma linha. Então vamos lá. Eu sou esse cara aqui da direita. Então eu terminei todas as minhas alterações, que era alterar esse título. Voltei para o master, peguei a versão atual. E quando eu vou fazer o rebase da branch, que é colocar a branch na mesma versão remota, eu pego aqui a mensagem de conflito. Né? Então, o que aconteceu? Essa aqui da esquerda é a versão que está hoje no repositório remoto. Mas quando eu comecei a trabalhar nessa branch, não existia esse Another Develop Changes, era só Enable Brasil. Não tinha essa parte que o outro desenvolvedor subiu no repositório remoto, enquanto eu ainda estava trabalhando nesse daqui. Na hora que eu vou fazer eu fiz o pull, peguei essa versão. Na hora de fazer o rebase, ele conflitou. Ele falou, opa, isso daqui não está fazendo sentido. Eu vou precisar escolher ou uma linha ou a outra. Então ele está dizendo aqui conflito no auto merge, você vai ter que resolver na mão. Para resolver um conflito na mão, eu acesso o arquivo e busco essas marcações do Git. Ele colocou aqui head, que é a versão atual no repositório remoto, e tem essa daqui, que é o meu commit local. Eu vou precisar escolher entre um ou outro. Eu vou simplesmente marcar no texto e deletar. Existem ferramentas que facilitam essa visualização, mas, por exemplo, num conflito simples como esse, é fácil de resolver por uma ferramenta de texto comum. Eu simplesmente altero o texto e busco por esses caracteres. Então, eu deletei o Another Develop Changes e deixei a minha versão. Eu não posso ter feito isso sem conversar com uma outra pessoa, né? Porque e se esse Another Develop Changes é algo fundamental para o projeto? Nesse caso não era. Outro desenvolvedor falou que eu poderia apagar e que a minha versão estava ok. E ficou a minha versão. Após isso, eu vou adicionar todas as páginas que eu resolvi os conflitos. E uso o comando git rebase continue. Agora, todos podem ver que enquanto eu ainda estou resolvendo os merges, ele fica escrito aqui rebase. A hora que eu faço o git rebase continue e ele aceita, eu volto para a task 001 com todos os conflitos resolvidos. Depois disso, eu sigo aquele processo que a gente já discutiu. Faço o push dessa branch, abro para o request aceita, os outros desenvolvedores precisam dar o git pull no master para ter tudo sincronizado. Então, práticas de sucesso para que o Git seja algo positivo para a equipe e não uma dor de cabeça. Duas coisas principais: evitar conflitos e melhorar o histórico. Então, o Git é uma ferramenta que serve justamente para isso, para que a gente tenha um histórico bem feito e para que não existam tantos conflitos para a gente ter que resolver na mão, igual a gente acabou de ver. Como é que a gente faz isso? Commits pequenos. Não vamos deixar para commitar tudo no final do dia. Fez alguma alteração pequena, já faz ali um commit, já monta a sua branch, manda para o repositório remoto sempre que possível. E as descrições do commit tem que fazer sentido. Imagina num momento que acontece um conflito, outro desenvolvedor precisa entender o que você fez. Talvez você não esteja perto, você esteja ocupado. Através da descrição do commit ele pode entender a importância de uma alteração que você fez. Então, commits pequenos, a descrição bem feita e o pull na master frequentemente. Não deixe o seu repositório local ficar muito desatualizado com o repositório remoto, porque isso, quanto mais você demorar para atualizar, maior a sua chance de ter conflitos. E como eu mostrei aqui anteriormente, é melhor pegar conflitos pequenos para resolver, por exemplo, esse do título, do que você ter que resolver um conflito enorme e acabar perdendo muito tempo do seu dia com esse tipo de situação. Então, os commits pequenos
e pool frequente faz com que nós tenhamos menos conflitos, um histórico melhor, e se tivermos conflitos, eles vão ser mais fáceis de ser resolvidos por serem menores. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do treinamento, que as coisas tenham ficado bastante claras. Eu deixei aqui alguns contatos, se tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, podem mandar um e-mail aí, tá? Valeu, gente.